pra gente, agora, aprovou a tipificação, agora ele faz parte da lei. Mas o que é esse crime aí de importunação sexual? Veja bem, primeiro a gente tem que esclarecer que ainda pode ter um veto presidencial. Então passou pelo Senado e foi encaminhada à nossa presidência, mas ainda podemos Ainda ter não ou não tornou veto. lei, então. Ainda não ainda está não tá valendo. Sim. Né? Está quase. Mas esse projeto, ele vem atender uma demanda que os operadores do direito tinham. Quando a gente fala tipificar, significa que é necessário para o juiz aplicar uma lei que tenha já descrita a conduta. E o que estava acontecendo é que eles não tinham onde encaixar essa chamada importunação, como aqueles casos que a gente viu de algumas mulheres que foram importunadas no ônibus com homens que ejaculavam nelas e tudo mais, essas questões delicadas. Porque não chegava a caracterizar o estupro, mas eles colocavam numa contravenção que tinha uma pena muito pequena, que era a importunação ao pudor. Então, agora, com esta Não alterava lei, nada, né, cara? que na verdade não trazia nenhuma repercussão, até porque o que se protegia era o pudor e não a dignidade sexual, que hoje é vista como uma das facetas da dignidade da pessoa humana. Então, essa lei, ela vem, nesse momento, trazer vamos dizer, uma descrição... Um peso maior. Com uma pena, inclusive, não é mais contravenção, é um crime, com uma pena maior, portanto, de 1 a 5 anos, e que vai facilitar o trabalho dos juízes para esses casos que nós temos. Explica para o pessoal a diferença da contravenção. A contravenção, a gente considera a contravenção um crime anão. O apelido, né, o jargão, fala no crime anão. São crimes que têm uma pena bem pequenininha, são condutas que entende que devam ser coibidas, mas que não justifica levar a pessoa à prisão. Então, tem uma pena bem pequena, prevista, às vezes é só uma multa, outros casos uma multa e prisões até do máximo de 3 meses, 1 ano, coisas bem pequenas. E que não são muito até utilizadas hoje em dia, né? Porque o nosso aparato, a nossa estrutura policial, ela se dedica muito mais à repressão dos crimes com violência efetivamente do que às contravenções. Então, assim, para o pessoal que está em casa entender bem, esse crime, esse tipo de crime seria quando não acontece tecnicamente o estupro. Exato. Seria isso. O estupro é a prática de qualquer ato libidinoso com a pessoa mediante violência ou grave ameaça. Sim. Já a importunação é aquela pessoa que chega e tem um ato sexual independentemente da vontade, mas que não chega a caracterizar um ato de violência ou de grave ameaça. Sim. Então, o que a gente mais estava ouvindo dizer e que vai se encaixar nessa situação são as situações das pessoas no transporte público que passam a mão em algumas pessoas, no genitália, ou esses casos de ejaculações que nós ouvimos, são coisas nesse sentido que serão coibidas, né, se pretende coibir com esta lei. Sim. Tem algumas manchetes, vamos assistir, vamos ver e comentar. Homem é detido por ejacular em mulher dentro de ônibus no centro de São Paulo. Agora, como é que é feita essa detenção, hein? Porque não é algo fácil, né? E como se comprova também, né? Porque a mulher chegar e falar, aconteceu porque dependendo, isso. a mulher não vai segurar o cara, ou é um homem. Como? É o que a gente sempre diz. Criar uma legislação é um processo delicado, mas ela por si só não vai resolver nosso problema. A gente deu o primeiro passo, mas é necessário agora uma estruturação para que tenha condições de se aplicar a lei. E nesse tipo de Tira caso... uma foto. Exatamente. O que eles têm feito são já criaram mulheres... uma rede onde elas gravam. Quando elas percebem, elas gravam com o celular. Não às vezes a vítima, mas outras. Outras mulheres que às vezes... Porque nós tivemos o caso, por exemplo, de uma moça que estava cochilando dentro do transporte público. Que vontade de socar. E quando ela acordou, percebeu. Então, uma outra tinha a gravação. Mas a gente também tem ouvido, em São Paulo, nós tivemos vários casos nesse sentido, em que a própria população segurou o agente do delito. E aí ele foi conduzido até a delegacia. Mas realmente não é sempre, vai ser simples Tem assim. até outras manchetes, vamos ver ali. Juiz manda soltar homem
que ejaculou em mulher em ônibus na zona leste de São Paulo. Tem mais uma. E- Tem mais? Tem mais. Casos de abuso sexual no transporte público de São Paulo crescem 35% em 2017. Uau, muita coisa. Mais. Mulher denuncia abuso sexual dentro do ônibus no centro de BH. Não, tudo é dentro do ônibus, né, gente? É. Misericórdia. Mais um. Tem mais? Universitária de Santa Catarina registra BO depois de homem ter passado a mão em sua perna em ônibus. Ah, olha, pra você ver. Vejam só que interessante. A primeira manchete fala exatamente que o juiz acabou liberando o Isso. agente. Por quê? Porque a gente ainda não tem na legislação brasileira um crime que justifique a manutenção da prisão. Ficava caracterizado como essa contravenção que Sim. não ensejava a prisão. Então, o juiz corretamente Porque ainda é liberava, uma contravenção. Tá? ainda que houvesse uma revolta, né, da vítima, da população, mas um princípio essencial da nossa legislação é que ninguém pode ser punido enquanto não tiver um crime descrito, chama princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, por isso, o juiz precisou soltar. Agora, é curioso, a gente vê aqui, as próximas 3 estão sempre falando de transporte coletivo. Sim. Aqui, o que eu avalio é que, muitas vezes, isso acontecia, mas as mulheres, de um modo geral, não noticiavam esse crime. Então, a princípio, como a gente não tinha dados anteriores, esse aumento pode estar se referindo ao fato de que agora elas tiveram coragem de romper o silêncio e falar. Olha, não é que não acontecia. Ô, gente, antes. eu já tive muitos anos de ônibus. Não a ponto de ejacular, mas às vezes as pessoas, o homem vi, não, filho, mas já tomaram muita cotovelada, filho, porque meu cotovelo é bom. E aí a pasta, eu olhava brava, mas ao mesmo tempo que você fica brava, você tem Constrangida. E fica com receio, né? Você não sabe, o doido, porque o cara é doido pra poder ficar encostando em você. Não, mas não ficava atrás de mim, não. Muito complicado, Ia Carol. tomar no meio da cara. Porque, ué, o que é isso? Falta de respeito. Mas, então, isso já é uma coisa muito antiga. Sim, já acontece há muito tempo. Só que tempo. eles vão ficando folgados, vão ficando, não acontece nada. Eu lembro então de uma vão situação curtir. comigo, eu criança. Eu morava no Rio de Janeiro, minha Sim. mãe estava no transporte público também. Sim. E eu lembro que um cara, assim, queria encostar assim, em mim. Eu lembro da proteção da minha mãe. Imagina, então, para as crianças, né? É que, verdade. infelizmente, tem muitos pedófilos aí soltos que praticam esse crime Sim. também. Eu lembro de um caso, aí já vira até, né, um caso mais sério, nessa época aí, de uma mãe com uma criança. E aí, sabe aquela coisa de, deixa eu segurar sua filha? Nossa. E no que segurou, ele enfiou algo dentro da menina. Poxa vida. E aí, quando arrancou, era uma coisa com uma garra. E aí, arrebentou a menina todinha. Então, assim, são coisas absurdas. E eu tô te contando, isso não é de agora, não. Pois é, Isso isso já já vem adianta. de muito tempo. Mas, até então, a mulher se sentia muitas vezes constrangida. É verdade. E ficava até aquela história assim, às vezes não foi por querer, eu não tenho como provar que ele fez. Sim. Porque, imagina, por exemplo, uma pessoa que acorda com a outra passando a mão na perna dela, como foi falado Sim. Será que se desse colocasse caso. câmeras As câmeras dentro do escondidas? ônibus. Porque se deixar à vista, o cara vai lá e quebra. E vai É quebrar. Por isso que a gente, hoje, as mulheres, de um modo geral, elas têm agido uma em prol da outra. E o método mais eficaz tem sido as gravações por telefone. Nada como a repercussão, né? Mas nem sempre... E também é importante lembrar que não só mulheres são vítimas. Nós temos notícia de um caso em que um rapaz, no ônibus intermunicipal, também acordou sendo acariciado por outra pessoa. Então, e só conseguiu fazer a prova porque os vizinhos de poltrona se dispuseram a testemunhar. Então, é necessário que as pessoas cumpram esse papel também de cidadão, de dizer, de não ter medo de falar o que presenciaram, porque sem a prova, a justiça não pode aplicar a lei como deveria. E essa prova, como muitas vezes é difícil, é importante, se você foi testemunha, que você não tenha medo e entenda que isso é um dever cívico de todo cidadão, de comparecer até a justiça e esclarecer o que viu, para que o juiz possa efetivamente aplicar Agora, a lei. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.